Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Que alegria, que prazer podemos estar aqui juntos e adorar o Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Como, assim, tem uns 3 final de semana, 2 semanas, né? 2 semanas que a gente não faz culto. Esse seria o terceiro, né? De consecutivo é 3, não é? Eu fico assim pensando, a pessoa que não sente saudade dessa vida do corpo e que não está aqui hoje, não sendo por qualquer motivo maior, eu tenho até dúvida da conversão dessa pessoa. Não sente saudade do Senhor? Não sente desejo de adorar o Senhor? Não sente saudade dos irmãos? Aqui nós formamos o corpo de Cristo. Você sozinho não expressa o corpo de Cristo. Você é um membro. Tem como vocês saber que sou eu se eu mostrar só um dedinho assim e tampar o resto? Fazer igual a Edir Macedo, depois dar uma explicação. Ele abaixou de trás do púlpito. Ninguém vai saber quem sou eu. Então, nós somos membro desse corpo. E para expressá-lo na plenitude, precisamos estar juntos. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória, glória ao nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, em Lucas capítulo 24. Quero compartilhar com você e que o Senhor me dê graça para que eu possa transmitir a palavra dele com pureza e colocando no centro de tudo Jesus Cristo, porque ele é o Senhor. Amém? Encontrou? Nós vamos ler no capítulo 24, vamos ler do 13 ao 35. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê graça diante da Tua palavra. Revela a Tua palavra, dá-nos discernimento, intrepidez na Tua palavra, para que nós possamos ministrar segundo a Tua vontade, para que nós possamos expressar através da Tua palavra o sacrifício da cruz, o Teu amor por nós. Pai, que os meus irmãos possam ter um coração pronto para receber, os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e entender aquilo que vai ser ministrado. Nos dê desse entendimento na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, Lucas 24, capítulo 13. Está dizendo assim, ó, naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres da casa das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido
de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreram por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangiram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Aleluia. Caminho de Emaús é só uma simbologia, né? Pode ser colocado como... Até quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do pastor Elcio, que ele usa dizer sempre que é no caminho que consertamos as coisas, é no caminho que crescemos, é no caminho que somos abençoados, é no caminho que perdoamos. E eu, lendo isso aqui, eu me remeteu muito à sua observação do caminho. Eu quero fazer uma observação aqui, uma colocação. Quantos de nós estamos aí nesse caminho, caminhando com o Senhor, vemos a igreja, caminhando com o Senhor, e não percebemos a presença do Senhor, não percebemos o quanto Ele tem cuidado de nós. Eu vi o pastor Dori hoje, agora mesmo, falando o quanto Deus tem cuidado da vida dele. Isto é com a igreja do Senhor. Não porque o Senhor leva um ou leva outro, ou algum outro vai para um hospital, ou algum outro sofre algum intempéries. Isso é da vida. Jesus disse que na vida tereis aflições. Mas o mais difícil disso tudo é não reconhecer Jesus. Jesus caminhava com eles, andavam com eles em torno de 60 estádios, dá em torno de 12 quilômetros qualquer coisa. Nesse caminho, um caminho para 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, não conseguiram perceber que era Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, em 3 tópicos hoje. Por que o nome dessa pregação, o título, é assim: coração aquecido é sinal de olhos abertos. E eu quero começar nesse primeiro tópico, fazendo a seguinte pergunta: por que os olhos estavam impedidos de ver? Por que os olhos estavam impedidos de ver? Se você decorrer o texto mais para frente, você vai entender que eles não viram, porque o foco não era Jesus. Porque quando eu estou olhando aqui para essa câmera, dificilmente eu estou vendo alguma coisa ao meu redor.
Quando o foco não é Jesus, você caminha até a vida toda e não percebe que Ele está com você. Não desfruta da presença dEle. Porque o seu coração não é para eles. Pode olhar aqui no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Qual era o foco deles? Aliás, alguns estudiosos aí dizem que Judas traiu Jesus porque, na verdade, ele entregou Jesus para que Jesus pudesse reagir contra aquele império e governo tirano que havia ali, já que Jesus era rei. Então ele na verdade, alguns estudiosos dizem que ele deu uma ajudinha para Jesus. Tipo assim, eu quero ver ele botar para fora todo esse poder, vou entregar ele aos sacerdotes, e eu quero ver ele colocar para fora esse poder que ele tem e nos libertar. Aqui também é a mesma coisa. Veja como eles expressaram para Jesus quem era Jesus. Até certa vez Jesus procurou para os discípulos: quem o povo, a multidão diz que eu sou? Eles disseram: Jeremias, profeta, alguns dos profetas. Então eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, durante os 3 anos do ministério de Jesus. Mas o foco, o coração deles não estava no Senhor. Tanto que o foco aqui era Israel. O foco aqui era que eles esperavam que Ele vinha redimi-los, tirá-los daquela situação de escravos diante daquele povo perverso ali que oprimia os judeus, os romanos, né? Então, eu sei que nós precisamos das bênçãos do Senhor. E não é errado orar pelas bênçãos. É bom, o Senhor tem muito para nos dar. Mas em algum momento, precisamos voltar o nosso olhar para o centro, que é Jesus. Isso também, nós temos parte dessa culpa hoje. Nós pregamos muito um evangelho à base de troca. Quando nós vamos evangelizar alguém, nós falamos para ele: olha, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele vai restaurar o seu casamento. É errado? Não, não é errado. Mas o que eu quero dizer, que em algum momento nós temos que voltar o nosso olhar para o Senhor, e não pelo que Ele pode nos dar. Ele pode te dar, pode me dar muito mais do que pensamos ou pedimos. Mas a vontade dEle é que nós entendemos e relacionamos com Ele, colocando Ele no centro da nossa visão. Tudo para Ele, tudo por Ele, tudo com Ele. Quando nós começarmos a caminhar dessa forma, nós vamos entender e perceber que a obra de Deus, ela é muito gostosa, ela é muito atraente. Estarmos em igreja, em comunhão, tem que ser uma alegria. Porque o centro é Ele, não é o pastor, não é o irmão, o centro é Ele, é Jesus. É Jesus. Eu quero trazer para nós aqui um homem como exemplo, para explicar para você, que você hoje vai sair daqui sabendo qual é a vontade de Deus para você. Como atingir o centro da vontade de Deus, o coração de Deus. A Bíblia nos relata, e os irmãos com certeza conhecem,
Davi. A Bíblia diz, o próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Quem aqui quer ser segundo o coração de Deus? Ter um coração segundo o coração de Deus? Irmãos, nós precisamos almejar isso. Nós precisamos buscar isso. Porque senão, nós vamos cantar esse último hino aqui. E quando a morte chegar, eu feliz estou, porque vou encontrar com meu Senhor e a vitória é certa, mais ou menos por aí. Nós estamos, até certo ponto, com demagogia, né? Falando uma coisa que não está aqui dentro do coração. Porque se o meu olhar, o meu coração não estiver em Cristo, qualquer circunstância me abala. Eu não vou ter prazer em chegar esse dia ao qual cantamos aqui, porque eu não entendi o propósito, eu não conheço o coração do Pai. Vamos pegar Davi, vamos percorrer algumas coisas que Davi. Antes disso, eu gostaria de passar no Salmo 37:4. Vamos dar uma passadinha no Salmo 37:4, que eu quero mostrar algo aqui, que é muito interessante. Muito gostoso, vai alavancar sua fé. Salmo 37, o versículo é o 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como você entende esse versículo? Ele, na verdade, não está aqui. Agrada o Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não é isso. É agrada-te do Senhor. Procura saber o que Deus espera de você. Procura saber, sondar o que está no coração do Pai. Não relaciona com o Senhor de uma forma fria, de uma forma sem intensidade. Os discípulos relataram que quando Jesus estava decorrendo ali nas Escrituras, o coração deles estava aquecido. O nosso coração precisa estar aquecido. O nosso coração precisa estar aquecido numa oração. Nosso coração precisa estar aquecido na leitura da palavra. Entendendo que você está buscando a saber o que espera de você o seu Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Coloca Ele no centro, coloca Ele em primeiro lugar. Coloca Ele no foco do seu olhar. Isso é agradar-te do Senhor. Vamos falar um pouquinho de Davi? Atos 13, 22. Eu já vi muitas pessoas, muitos pastores pregando sobre Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Já ouvi algumas pessoas dizerem porque ele era uma pessoa de um coração muito contrito. Quando se dizia para ele que ele pecou, ele voltava rapidamente e pedia perdão daquele ato que ele tinha cometido. Mas eu não penso muito assim. Outros eu já vi, hoje eu estava vendo uma pregação de um pastor dizendo que é porque ele era um adorador. Então porque ele era um adorador, então ele era um homem, considerado um homem segundo o coração de Deus. Também não concordo, porque tem muitos outros adoradores na Bíblia que também não são falado que é um homem segundo o coração de Deus. E por outro motivo, que a gente vai saber aqui agora, Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará
toda a minha vontade. Quero te falar algo. Todos nós somos filhos. A palavra diz que todos que entregam a sua vida a Jesus, nasce de novo, é filho. Mas tem os filhos ao qual o Senhor inclina mais o ouvido. Porque são aqueles filhos que buscam um relacionamento de intimidade, colocando o pai em primeiro lugar. Esses filhos, o pai dá mais atenção a eles. Tanto nós, no natural, que somos carnais, quanto o nosso Pai celestial. O filho, todos estão debaixo da mão do Senhor. Todos que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Todos são filhos. Mas tem aquele filho que procura saber o que o pai está sentindo, o que o pai está precisando. Ele se preocupa com o que o pai está pensando. E faz disso o centro do olhar dele. É o Senhor. É o Senhor Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo relata que Davi foi escolhido antes. Então não é porque ele era um adorador, nem é porque ele era um homem de um coração perdoador. Eu quero ainda ler outro versículo com você, que vai também trazer mais luz e entendimento. 1 Samuel 13, 14. Primeira Samuel 13, versículo 14. Esses homens de Deus, citado aqui na Bíblia como Davi, é para nos alavancar, para nos trazer discernimento, que esses homens eram como eu e você, mas que atingiu um nível de relacionamento com o Pai, que precisamos hoje atingir. O mundo está passando por uma dificuldade muito grande, as pessoas aí fora estão apavoradas, mas nós, por não termos no nosso coração o centro da vontade de Deus, nos acomodamos como igreja, nos acomodamos. Quando a vontade do Senhor é o centro da minha vida e da sua vida, quando isso acontecer com a gente aqui, isso aqui não vai caber. A quantidade de gente que vai vir junto conosco adorar o Senhor. 1 Samuel 13, 14. Onde eu perdi o 14 aqui, está aqui. Já agora não subsistirá o teu reino. Isso é Samuel falando para Saul, uma profecia, profetizando. O Senhor buscou para si um homem que lhes agrada, e já lhes ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Saul, irmãos, não preocupava com as coisas de Deus. A arca da aliança ficou 20 anos. Eu me esqueci o nome na casa de... Eu me esqueci o nome. Fora de Israel. 20 anos. Abinadab. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Saul, quer dizer, nunca preocupou em buscar a arca, porque a arca representava a presença de Deus para aquele povo ali. Então tem algo mais importante que isso? Não devia ter. Saul nunca perguntou, nunca preocupou. Agora eu quero mostrar para você, no Salmo 132, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Esse salmo, deixa eu te explicar em relação a esse salmo. Os estudiosos dizem que esse salmo foi escrito quando Davi, vocês sabem, irmão, Davi foi ungido a rei, lá quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. E Davi venceu Golias. Davi foi chamado para tocar na presença de Deus, porque quando ele tocava na presença do rei Saul, porque quando ele tocava tinha uma unção, e a unção espantava os demônios que estavam em Saul. Isso tudo foi causando um pouco de inveja em Saul. E Saul perseguiu Davi. Perseguiu Davi. Os estudiosos dizem que foi em torno de 12 a 13 anos. Davi correndo de Saul. Correndo de Saul. E Davi, nesse período, ficava onde? Em cavernas. E a Bíblia diz que ajuntou com ele aqueles que tinham dívidas, aqueles que eram sofridos por um motivo ou por outro. E se formou, começou o exército de Davi naquele momento ali. Davi, então, os estudiosos afirmam e dizem que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava numa caverna. Ele estava numa caverna, passando por um momento muito difícil. E olha para você, o que ele escreveu. Olha como ele começa: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso de Jacó. Olha, presta atenção, versículo 3 e 4. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Presta atenção, irmão, nós precisamos entender isso melhor. Você precisa entrar nessa história, que o Senhor dê graça para que nós possamos entender, absorver essa história aqui, isso que está sendo lido aqui. Isso é fato, isso ocorreu, é a palavra de Deus. Irmãos, esse homem ficou em torno de 12 para 13 anos, fugindo de Saul. Nesse momento ele estava numa caverna, fugindo de Saul. Agora presta atenção, qual de nós aqui, estando passando por dificuldade, morando debaixo de uma ponte, nem tendo perseguição de inimigo, mas morando aí num barraquinho, oraria a Deus e dizia: Senhor, eu não vou me descansar enquanto eu não fazer a tua casa. Pensa o coração desse homem, como era. Ele olha, ele em caverna, correndo. Irmãos, ele foi ungido a rei. Qual era a oração minha? A minha oração, irmão: Senhor, o Senhor me ungiu para ser rei, para ficar escondido, ou para reinar sobre Israel? Essa era a minha oração. Foi para me sofrer perseguição, ou foi para me honrar diante do meu povo? Não, Davi não olha para a circunstância, ele até começa falando: Senhor, lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Essa foi a base da oração dele. E logo ele mudou: não descansarei, não fecharei os meus olhos, não dormirei, não dou descanso às minhas pálpebras. Não vou dar descanso enquanto eu não fazer a casa do meu Deus. Isto era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, nós precisamos almejar isso. Nós precisamos buscar isso do Senhor. Quando nós saímos da nossa casa, viemos aqui para ouvir essa palavra, a palavra do Senhor, a palavra ministrada aqui, todos os pregadores que sobem aqui quer te passar com mais intensidade possível o que ele absorveu do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele pensava em Deus. 20 anos que a arca
estava na casa de Abinadab. Pode decorrer o Salmo também, 32. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre o lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos no campo de Jaar. Então, Davi sabia. E Davi falou que a primeira coisa que Davi fez quando assumiu foi trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele tinha compromisso, ele tinha um coração para o Senhor. O olhar dele era para o Senhor. Ele pensava em que posso servir o meu Senhor. Irmãos, quando o nosso coração estiver no Senhor, quando a vontade dele ser o centro da minha vontade, irmãos, fica fácil abrir a minha casa para pregar o Evangelho. Fica fácil subir aqui e adorar o Senhor. Porque eu entendo que o que Ele fez por mim é muito maior do que essas pequenas coisas que eu poderia fazer. E tudo que nós fazemos é pela força dEle, além de tudo. Ele que faz através de nós. Segundo tópico, voltando aqui para Lucas. E decorria Jesus nas Escrituras, desde Moisés até os profetas. Olha, às vezes a gente fica querendo, como que eu faço para conhecer Jesus? Como que eu faço para as Escrituras? Jesus falou dele, para eles, nas Escrituras. Jesus poderia dizer para eles, eu sou o cara que vocês estão falando aí. Poderia. Mas Jesus fez questão de mostrar para eles e para nós, como hoje encontramos Jesus. Engraçado que, quando eles falaram que nos decorreu no livro de Moisés, os livros de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Jesus também decorreu os profetas. Então a Bíblia está repleta de Cristo Jesus. A Bíblia está repleta de Cristo Jesus. Mas nós ainda não temos o coração para Ele. Irmãos, eu falo com tranquilidade de falar. E olha, em que tempo estou colocando o verbo? Nós ainda não temos um coração para Ele. Por que eu falo para você e te provo? Ler a Bíblia ainda é enfadonho. É ou não é? Seja realista, fala a verdade para mim. É enfadonho. Ainda não temos o coração nele. Não desfrutamos da palavra como deveríamos desfrutar. Porque é cansativo. Só de falar, o Miguel já está escorado ali. Só de falar nisso, já está cansado. É ou não é, irmãos? Vamos ser sinceros? É a verdade. Nós queremos, assim, ouvir 5 passos para conhecer Jesus, para se relacionar com Ele, para ver Jesus. Não tem 5, não tem 10. O único passo que tem é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Deus vivo falando com você. Precisamos orar a Deus para nos dar esse coração. Um coração segundo o Senhor. Porque aí, decorrer a palavra, vai ficar algo tão gostoso,
tão suave, enquanto você pega um livro de romance aí, para quem gosta, né? E aí quer ver, até vai lá no final, lê lá o final, depois volta de novo para ver o que aconteceu na história. É uma emoção, é algo maravilhoso. A Bíblia tem que ser assim para nós. Irmãos, temos que buscar isso. Temos que buscar isso do Senhor. Sabe por quê? O Senhor espera de mim e de você. O Senhor espera que nós, igreja, espera que nós influenciamos as pessoas que estão aí fora. Com o quê? Com as Escrituras. Irmão, você pode falar um montão de coisa. Às vezes, as pessoas nem param para te ouvir. Mas se você começa a falar da palavra, hoje mais ainda, eu quero aqui jogar fora uma falácia de falar que as pessoas não estão mais querendo Jesus, que as pessoas estão frias para o Senhor. Isso era antes da pandemia. Porque agora, as pessoas estão aí, às vezes adorando o Senhor, pastor Elcio, adorando o Senhor em porta de hospitais. Os irmãos devem ter visto o vídeo. Ajoelhado, e pessoas que eu imagino que não conhecem o Senhor verdadeiramente. Mas estão adorando ali, levanta as mãos nas ruas, aonde quer. As pessoas estão sedentas. E precisa ouvir a verdade da cruz de Cristo. Falar sobre o amor. Não é a condenação que salva as pessoas, é o amor. É o amor de Jesus. E o terceiro e último, eu quero falar do versículo 30 e 31. Quando os olhos foram abertos. E aconteceu o quê? Versículo 30. Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Irmão, hoje é um dia especial para nós. Hoje é um dia de muita alegria para nós, porque nós vamos sentar à mesa do Senhor. E é uma mesa inclusiva. Viu? É uma mesa inclusiva, a qual todos aqueles que você quiser trazer para sentar nessa mesa do Senhor, ela está receptível. Ela é inclusiva. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que o partir do pão abre-se os olhos. É talvez o maior e mais importante evento que nós temos dentro da igreja, dentro do cristianismo, é a ceia e o batismo. A ceia é de tamanha importância, que o Senhor Jesus disse que quem não comer da carne dele e beber o teu sangue, não tem vida, não tem parte com ele. Não tem parte com ele. Ou seja, você não tem comunhão comigo. E o apóstolo Paulo diz que muitos estão mortos, porque não discerne o corpo e nem o sangue. Muitos estão perecendo por causa disso. E às vezes, por um motivo ou por outro, nós deixamos de cear. E agora eu quero te levar a importância exata da ceia. Para encerrar, vamos lá para 1 Coríntios 10, do 15 ao 20. Hoje tem que ser meio corrido, porque nós temos a ceia, vamos ministrar a ceia agora mesmo. Por isso que eu estou andando assim mais rapidão. 1 Coríntios 10, do 15 ao 20. Onde está o 15? Falo como criteriosos. Julgai-vos mesmo o que digo. Falo como acriteriosos. Julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos
não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aquele que se alimenta do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Você não entendeu nada, né? Por que eu coloquei isso aqui? Mas eu vou te explicar agora. É exatamente para te dar uma importância da ceia. E fazer com que você usufrua realmente do propósito de Jesus. Quando ele disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Irmãos, é tão importante que nós devíamos, pastor Elcio, todas as vezes que reuníssemos, partisse o pão. Porque partir o pão abre-se os olhos. Traz visão, traz discernimento, aquece o coração. Eu falando com a pessoa esses dias, e nós estávamos conversando sobre herança, e aí ela me disse que tem na família, que eles vão receber uma herança, mas que tem uma que é herdeira, que é filha da herdeira que já faleceu, que ela falou que daquela herança lá, eles não iam usufruir de nada. Daquela herança que eles têm para receber, eles não iam usufruir. Aí a família abalou. E parou todo mundo. É uma família de crente, viu? Parou todo mundo, porque a menina falou que daquela herança deixada, eles não iam usufruir. Eu respondi, eu queria ter essa fé. Esse povo é de mais fé do que eu pensava que era. Agora precisamos direcionar a nossa fé, e aqui o apóstolo Paulo dá uma explicação disso. E eu te faço uma pergunta, irmãos. A Divina já está olhando o relógio ali, já acabou meu tempo, Divina? Eu te faço uma pergunta para encerrar. O que foi, Valmir? Você sorriu para mim, Valmir, hein? Estou achando que você pensou assim, a mulher agora está fazendo a coisa certa, está mandando mesmo, Valmir. Acabou agora. Estou igual a você agora. Valmir é um grande amigo. Qual de nós aqui, se encontrasse algo consagrado a um ídolo, ali numa encruzilhada, em alguma estrada aí, tomaria aquilo e comeria? Responde para mim, irmãos. Tomaria sim ou não? É claro que não. Sabe por quê? Porque você tem fé. Você tem fé. Concorda, pastor? Você tem fé que, se você comer aquilo ali, você está comendo, você vai ser cheio de demônios. Não é isso? Não é isso? Tenha essa fé então, que você vai beber o sangue de Jesus, e comer esse pão que é o corpo dele, é a carne dele, você também vai estar cheia dele, cheia de intimidade, tudo aquilo que te atrapalhava você caminhar, vai ser lançado fora. Amém, irmãos? Irmão, nós precisamos a fé que nós temos de olhar. Tem gente, pastor Elcio, que quando vai numa boa, né? Quando ele bate o olho e fala, epa, e já sai assim, já dá uma volta daquilo, como se, isso é fé pra caramba, irmãos. É muita fé que essa pessoa tem. Nós precisamos ter essa fé. Aqui, eu vejo o irmão pegar aquilo como nada. Não, isso é o sangue de Jesus. Esse é o sangue de Jesus. Você tem que beber esse cálice aí. Ele disse, este é o meu sangue. Não é simbolicamente não.
Uma vez eu falei isso, o pastor quase me bateu. Não sei qual igreja que eu estava pregando, que eu falei isso, o pastor quase me bateu. Não, isso é simbólico. Não é simbólico, irmão. Jesus não disse, ó, isso aqui simbolicamente. Não, ele disse, esse é o meu sangue que é dado por vós. E essa é minha carne, que é dada por vós também. Me esqueci a palavra. Então, irmão, é o sangue, é o corpo. E ele disse, fazer isso em memória de mim. Ele levou na cruz do Calvário tudo aquilo que está te perturbando. E te deu tudo aquilo que ele tem e que você precisa. Quando ele disse, eu sou, você coloca na frente, irmão. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você coloca, ele é a minha força. Ele é o meu domínio próprio. O cristianismo, irmãos, não é uma religião. Nós temos que sair dessa religião. O cristianismo é uma pessoa habitando em nós. É uma pessoa habitando em mim. E eu preciso me relacionar com essa pessoa. Fique em pé, por favor. Vamos fazer uma oração.